Para explorar o tema de hoje, onde falarei sobre um recurso que é a dispersão de luz junto a um processo de renderização, eu criei um cenário aqui básico usando alguns objetos geométricos que são malhas. Esses objetos estão aqui nessa opção Mesh, usei todos esses objetos e fiz essa cena colocando na parte superior um objeto que é uma lâmpada. Vocês vão ver aqui na outline. Essa é uma lâmpada de ponto. A ela eu atribuí um valor aqui de 3000, que é o Power. Ativei a opção Custom Distance, me deixando em 40 metros aqui de distância, o Shadow e o Contact Shadows. Então, com esse recurso de lâmpada e esse objeto aqui, se eu movimentar a manipulação aqui de deslocamento desse objeto, percebo que eu não tenho nenhum efeito dele produzido sobre a cena. Até porque eu estou usando aqui uma vista que é a Viewport em modo sólido. Ela nos dá ideia experimental, mas não produz aqui os recursos em tempo real. Então eu tenho esses objetos colorizados em decorrência de eu estar utilizando aqui no modo sólido essa opção Shade no modo Random, que é as cores aleatórias que vocês estão vendo, usando também o recurso Cavity para dar esse recurso aqui nas bordas de cada objeto. Com essa condição aqui, eu já criei para esses objetos, pelo modo Material Preview, a aplicação de materiais. Então, se eu entrar aqui no Material Preview, vocês vão ver que eu dei uma cor verde aqui, ó, que é um material com o efeito metálico, pouco brilho. Ao cilindro eu dei uma cor vermelha, a esse polígono eu dei uma cor laranja, a Icosphere eu dei uma cor branca e ao cubo dei uma cor azul. E por fim, eu dei ao plano uma cor aqui com um azulado acinzentado. No processo de renderização, eu selecionei o ícone de câmera, usei a tecla N, abri esse menu que vem oculto na 3D View e aqui na opção View eu travei a opção Camera to View para essa câmera não se movimentar. Vou usar a tecla N para fechar e aqui com o gizmo eu posso enquadrar a cena com o zoom, com a mãozinha e arrastar e colocar a cena do jeito que eu desejar. Com a cena já pré-configurada aqui da minha câmera, para renderizar esse processo que eu fiz, eu uso o F12. Ou venho aqui em cima, clico em Render Image. E é dessa forma que será renderizado aí o meu projeto. Observe que a luz ela interfere, dando luminosidade na renderização aos objetos que compõem o cenário, criando também o efeito de sombreamento, que são os ajustes que eu fiz no objeto lâmpada. Mas como é que eu faço, Luciano, para poder criar um efeito gerando aquelas partículas de luz como se fosse uma névoa luminosa, usando o recurso aqui na versão 2.90.1, que pode ser também usado nas versões 2.8 e 2.9 anteriores. Vamos lá. Eu vou sair aqui da vista de câmera e eu posso selecionar. Se eu movimentar aqui, ó, na vista modo sólido, eu não tenho o efeito de luz acontecendo. Mas se eu entrar aqui na vista em tempo real, que é o modo renderizado, percebam que quando eu movimento a lâmpada, eu estou movimentando os efeitos de iluminação e de sombreamento em tempo real. E aqui eu percebo quanto isso aqui é interessante. Agora, como é que eu faço para poder gerar um efeito dispersivo como se fossem as partículas fazendo parte do cenário? Então eu posso, nesse caso, vir aqui, trazer essa lâmpada cá para o fundo, trazê-la mais para baixo, e se eu for olhar essa cena pela vista de câmera, é dessa forma que eu vou estar enxergando o cenário com o efeito de luz. Na renderização, eu vou ter apenas o efeito duro da iluminação sobre os objetos. Para fazer aquela névoa luminosa, eu preciso usar o recurso que a gente consegue usando aqui as propriedades Word. Então, nós vamos clicar no ícone de Word. No Word, ele traz aqui uma superfície do tipo Background, traz uma cor de fundo, da qual eu posso selecionar aqui, ó, usar cores mais claras, cores mais escuras. Eu vou deixar aqui na intensidade totalmente em escuro, para o efeito ficar melhor. Como eu também poderia estar gerando imagens de plano de fundo para dar luminosidade ao cenário. Nesse caso aqui seria um pouco complicado ter o efeito funcionando 100%. Nós vamos também atribuir
ao ajuste do Word o recurso volume, pessoal. É aqui que nós vamos conseguir o efeito que nós precisamos. Observe que no ajuste dele ele está configurado com a condição de nenhum recurso. Para poder colocar o recurso que precisamos de névoa, nós precisamos clicar nesse pontinho verde aqui na versão 2.90. Nas versões anteriores, era só a gente clicar no pontinho que está à direita. E vamos usar o recurso chamado Volume Scatter. Nós vamos selecioná-lo. A priori, a cena vai gerar esse efeito de total escuridão aqui logo de imediato. Por quê? Porque é preciso que eu consiga ajustar esse recurso volume para fazer o efeito de dispersão que eu preciso. Para isso é só eu vir aqui na condição Density, no fator que ele está usando aqui, que é 1, eu vou usar um fator 0.1. E aqui agora vocês vão ver que a luz dispersiva interfere sobre o ambiente. Se eu quiser utilizar cores diferenciadas nesse efeito de luz, eu posso clicar aqui na opção Color. Abrindo o seletor, eu posso gerar luzes coloridas para dar o ambiente que eu preciso aí no efeito. E eu gero aqui algumas configurações possíveis no efeito dispersivo. Se eu renderizar a cena com os ajustes que eu fiz aqui na opção Volume Scatter, vocês vão ver que eu tenho aqui na renderização de imagem o processo com o efeito aqui que eu configurei. E é claro que a gente pode animar as cores através desses pontinhos aqui chamados Animate Properties, para gerar animações na timeline de variações, de posição da lâmpada sobre o cenário para criar diversos efeitos possíveis aqui usando esse recurso. E se vocês quiserem intensificar ou diminuir o efeito da lâmpada, vocês podem voltar lá no objeto lâmpada, selecionar o ícone dele e aqui vocês podem diminuir o poder da lâmpada. Eu posso deixá-la aqui com 100. Eu dou uma intensidade razoável. Posso usar aqui 10.000, eu dou uma intensidade maior. Voltando lá na condição do Word, eu posso atribuir a coloração do efeito dispersivo que eu desejar sobre o cenário. E dando um render, temos então o nosso resultado aí com a luz dispersiva. Espero que vocês tenham entendido. Bom proveito. Até dezembro, pessoal. Nesse mês, como eu falei a vocês, eu estarei aqui dando uma pausa devido a alguns assuntos pessoais relativos à minha saúde. Até breve.